Olá, pessoal! O objetivo do vídeo é fazermos a correção do último simulado, que foi com questões da editora Moderna. A primeira questão, ela traz a questão de um triângulo isósceles. Então, tá falando que Joana fez uma brincadeira com o pai e entregou para ele 2 palitos. Desses 2 palitos, um media 7 e o outro media 3. Aí a pergunta é: qual deve ser a medida de um terceiro palito para que o triângulo ele seja isósceles? Então veja só, o que é um triângulo isósceles? Triângulos isósceles é aquele que tem pelo menos 2 lados iguais. E ela fala que a base ela vai ser 3. Se a base ela vai medir 3 centímetros, o outro lado do triângulo isósceles mede 7 centímetros. Lógico que o outro lado automaticamente também tem que medir 7 centímetros. Então, a resposta correta é a letra D. Muita gente assinalou a letra A, 3 centímetros. Mas veja só, se você já tem um pedaço que mede 3 centímetros, tem outro que mede 7 centímetros, se você tiver um terceiro pedaço medindo, um terceiro palito medindo 3 centímetros, o triângulo ele não fecha, porque se você somar 3 mais 3, vai dar 6. E 6 é menor do que 7. O triângulo não vai fechar, não vai formar um triângulo. Então, a resposta certa é a letra D. A questão 2, novamente sobre triângulos, e dessa vez ele está falando que fez um enigma, né? A professora fez um enigma e ela falou que o triângulo ele possui 3 lados com a mesma medida e os 3 ângulos internos também medindo 60 graus. Então, nesse caso, 3 triângulos com a mesma medida, com os lados todos iguais, ele é um triângulo equilátero, tá? Escaleno não seria porque ele tem os 3 lados diferentes, isósceles ele tem ele poderia ter também 3 lados iguais, mas o isósceles não necessariamente ele vai ter os ângulos internos todos com 60 graus, ok? E o retângulo de 90, o triângulo retângulo ele tem 90 graus, tá? Então, essa questão a gente vai com a letra B. 3 lados com a mesma medida e 3 ângulos internos de 60 é um triângulo equilátero. O 3. Dois quadriláteros, eles são semelhantes. Lembra que para ser semelhantes a gente tem que ter os lados correspondentes proporcionais e os ângulos todos com a mesma medida, os ângulos correspondentes com a mesma medida. Então, se esse quadrilátero ele mede 360 graus e eu estou querendo saber qual a medida do ângulo de linha, os ângulos eles são todos iguais. E como é um quadrilátero, é só pegar 360, os ângulos correspondentes, que eu quero dizer. É só pegar 360 e dividir por 4. Dividindo 360 por 4, eu tenho 90 graus. Isso porque ele fala que os ângulos internos são todos iguais. E do polígono correspondente também, né? Vão ser iguais. Nesse aqui eu expliquei para vocês teorema de Pitágoras. Não sei se vocês lembram, mas eu tenho um retângulo e nesse retângulo eu traço a diagonal. A diagonal desse retângulo ela mede 25 centímetros. O lado menor, quando eu estou falando lado menor, não estou me referindo só ao triângulo que foi formado, estou me referindo ao retângulo, tá? O lado menor do retângulo mede 15 centímetros. E aí eu quero saber qual é a medida do maior lado do retângulo. Não é o maior lado do triângulo que foi formado aqui quando eu desenhei a diagonal, porque o maior lado do triângulo é a diagonal aqui, que mede 25. O maior lado é esse aqui. Então, observe que o triângulo formado ficou assim. Aqui mede 25, que é o maior dos lados, oposto ao ângulo reto, então a hipotenusa mede 25. O menor lado mede 15, que é um dos catetos, e eu estou querendo saber a medida do outro cateto. Então, o lado maior aqui do retângulo corresponde a um cateto. Então, lembra que é só nós elevarmos cada lado aqui ao quadrado e subtrair, não é? Então, elevamos tudo ao quadrado. X ao quadrado, ele vai ser igual a 25 ao quadrado, menos 15 ao quadrado, porque eu quero um cateto.
Então, x ao quadrado é igual a 625 menos 225. X ao quadrado é igual a 400. E qual o número que é elevado ao quadrado dá 400? É só achar a raiz quadrada de 400, que é 20. Teve gente que já elevou aqui mesmo, ó. Aqui mesmo no triângulo, colocou 225 desse lado, 625 desse, subtraiu e achou a raiz quadrada. Dá no mesmo, tá? Vocês podem simplificar os cálculos aí, principalmente na prova, que tem pouco tempo. No quinto, esses dois triângulos, eles são semelhantes. E qual a razão de semelhança? Basta vocês pegarem os lados correspondentes e montar a razão. A razão é de 3 para 1 e 3 dividido para 1 dá 3. Ou eu poderia pegar também 9, o correspondente de 3, e 9 dividido para 3, 3. Então, a razão de semelhança, 3. Nesse aqui, tá falando que a Adriana ela vai construir, tá construindo a casa e ela tá pensando como é que ela vai fazer a sala dela. Se ela faz em formato retangular, e nesse formato retangular, meu retângulo ficou feio aqui, e nesse formato retangular, ele seria de 3 metros por 4 metros, ou no formato quadrado. E no formato quadrado, essa sala seria 4 metros por 4 metros. E aí ela está querendo economizar. E como ela está querendo economizar, ela vai construir a que der menor perímetro. Aí vocês vão ver que se ela vai escolher o formato retangular ou se vai ser o formato quadrado. Gente, perímetro corresponde à soma desse contorno, a soma de todos os lados. Então, aqui o perímetro dá 4 mais 4, 8, 8 mais 3, 11, e 11 mais 3 vai dar 14 metros. Então, no formato retangular dá 14 metros. E no formato de quadrado, desculpa, eu somo aqui os 4, 4 vezes 4 é 16, dá 16 metros. Então, ela vai economizar construindo de 14 ou 16? O de 14, que é o de menor perímetro. Então, é retangular, pois o perímetro é 14. Alguns colocaram retangular, mas colocaram que o perímetro é 7. Esqueceram, né? Que a gente tem que somar todos os lados. Na questão 7, eu tenho o losango. Lembra que o losango ele tem aqui todos os lados iguais e os ângulos opostos também eles são iguais. E eu quero saber a área, que não depende da questão do ângulo, né? Na área do losango, basta eu multiplicar as diagonais e dividir por 2. Então, eu tenho a diagonal maior medindo 40 e a menor medindo 30. Então, 40 vezes 30 dividido para 2. A área, então, vai ser 1.200 dividido por 2, que vai dar 600. Então, letra C. Na oitava, eu tenho cilindro. No cilindro, o que é que vocês vão fazer? O volume, né, do cilindro que eu peço. O volume do cilindro, ele corresponde à área dessa base, que nós temos aí o círculo, e a área do círculo, ela é dada por π vezes raio ao quadrado. Nesse caso aqui, 5 é a medida do diâmetro. Se 5 é a medida do diâmetro, o raio mede metade, o raio mede 2,5, tá? Vezes a altura. Então, vocês vão fazer o quê? O volume vai ser igual a 3,14 vezes 2,5 ao quadrado vezes 20. E a gente vai multiplicar. Eu vou fazer essa multiplicação porque vocês estão fazendo muita confusão com número com vírgula. 3,14 que multiplica. Primeira coisa que vocês vão fazer é multiplicar 2,5 vezes 2,5. Quando você multiplica 25 vezes 25, você vai ter 625. Como você tem dois números após a vírgula, quando você multiplica 2,5 vezes 2,5, você tem dois números após a vírgula. Então, eu tenho que colocar também dois números após a vírgula, vezes 20. Então, eu vou multiplicar 6,25 vezes 3,14. Multiplica o 4, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 2, 8 e 2, 10, 4 vezes 6, 24, com 1, 25. Agora, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2, e 1 vezes 6, 6. Agora o 3, 3 vezes 5, 15, sempre deixando uma casa, 3 vezes 2, 6 e 1, 7, 3 vezes 6, 18. Vamos somar tudo. Aqui fica só o 0, 0 mais 5, 5.
5 e 2, 7, 7 e 5, 12, vai 1. 3 com 6, 9 e 9 com 7, 16, vai 1. Aqui fica 9 e aqui fica 1. Quantos números nós temos após a vírgula? 1, 2, 3, 4. Eu conto os dois de cima e os dois de baixo. Então, aqui eu venho 1, 2, 3, 4 e coloco a vírgula. Ficamos com 19,625, que nós vamos multiplicar agora por 20. Multiplicamos por 20, aí vocês colocam todos os zeros, né? E aí, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 4 e 1, 5, 2 vezes 6, 18. 2 vezes 6, 12, desculpa, 12. 2 vezes 2, 4 e 1, 5, 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 8, 19 e 1, 18 e 1, 19, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Passo o traço e somo. 0, 5, 2, 9, 3. Lembrando que eu não preciso multiplicar todos esses zeros, né? Eu coloquei aqui porque vocês têm costume de fazer isso. Bastava eu colocar o zero aqui e continuar a conta. E eu tenho 3 números após a vírgula, 3 números após a vírgula, fica 392,5. Essa era a resposta correta. Nesse aqui, vocês erraram muito, uma questão de nível muito fácil, e vocês erraram por falta de interpretação. Olha o que está falando. Que Mônica e Eduardo foram ao cinema e compraram 2 ingressos no valor de 25 cada. Então, se os ingressos foi 25 cada, eles pagaram R$50 nos dois. Depois, 2 refrigerantes no valor total, não é cada refrigerante, o total que eles pagaram foi 20. Então, vou somar 20, não 40, como muitos de vocês fizeram. E um balde de pipoca por R$22,50. 22,50. Agora eu somo 0, 5, 2, 5 e 2, 7, 7 e 2, 9. Então, a letra B. Muita gente errou essa questão 10 e é muito fácil. Lembra que aqui eu tenho a raiz quadrada de 144, então é a primeira coisa que vocês têm que resolver. Raiz quadrada de 144 é 12. Muita gente botou 72 nessa resposta, porque pegou 144 e dividiu por 2. E eu ia colocando aqui também. Mas a raiz quadrada de 144 é 12. É porque eu ia falar e já ia escrever. 12 por 2 que vai dar 6. Então a resposta, letra A. Nesse aqui eu tenho notação científica que nós estudamos lá na primeira unidade. Então, tá falando que a maior distância que se pode caminhar no planeta Terra sem que atravesse nenhum trecho de água é 23 mil quilômetros. E nós sabemos aqui que o diâmetro, a circunferência da Terra, ela mede 4 vezes 10 elevado a 4 quilômetros. E aí está perguntando qual é a diferença entre esse comprimento da circunferência da Terra e a maior distância. Então, a circunferência da Terra é o 4, seguido de quantos zeros? Olha o expoente. O expoente é 4. Então, seguido de 4 zeros, 40 mil. Menos 23 mil. Só fazer uma conta de subtração. E aqui fica 10, pega emprestado 10, tira 3, fica 7. Aqui fica 3, aqui fica 3 e 3 tira 2, fica 1. E escrevendo em notação científica, a gente tem que lembrar que o número tem que ficar entre 1 e 10. E aí eu vou ficar com 1,7 vezes 10 elevado a 4. O número tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Na questão 12... Veja que ela é muito simples, porque a gente tem uma barra de chocolate e um garoto comeu 2/5 dessa barra de chocolate. Então, se eu pensar a barra aqui somente em 5 pedaços e a pessoa vem e come 2 deles, o total aqui é 100%. É 100%. Se eu pegar 100 e dividir por 5, cada pedacinho desse aqui corresponde a 20. Como eu tenho 2/5, ele corresponde a 40%. Eu posso fazer também com uma regrinha de 3. Opa, não é 3, é 1, 2. Eu posso fazer também com uma regrinha de 3. Veja que eu tenho 2 para 5. O 5 corresponde ao total, então é 100%, e esse aqui eu não sei é x. Multiplica cruzado, 5x é igual a 200. Então, x vai ser 200 dividido para 5, que vai dar 40%.
O 13 é um número misto, e para eu transformar número misto na fração equivalente, o que que eu faço? Eu multiplico 4 vezes 9 e somo com o numerador, que é 3, sobre 4, conforme eu tinha explicado para vocês. 4 vezes 9, 36, com 3, 39. Então, a resposta é a letra B. O próximo, a questão 14, de decomposição, escrita de número, também muito fácil. 5 vezes 1000 é 5.000, 6 vezes 10, 60, 7 vezes 1 é 7, e 9 vezes 0,1 fica 0,09. Somando isso aqui tudo, eu tenho 5.067,9 centésimos. O próximo é um biólogo marinho, está estudando uma determinada região, e aí ele percebeu que após o período reprodutivo, o número de novos caranguejos gerados totalizará 3 elevado a 4. Mas muita gente assinalou a 12, gente. 3 elevado a 4 é uma potência, onde eu tenho uma base 3 e o expoente 4. O expoente indica quantas vezes você deverá multiplicar a base. Então, eu multiplico 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E não 12. Muita gente na 16 assinalou a letra E, Pai Eterno. Raiz quadrada de 169 é 13. Se você pegar 13 vezes 13, vai dar 169, tá? Então, a raiz quadrada de 169, 13, era a letra A. Na 17, tá falando, já é uma de combinação, né? Tá falando que foram colocadas 3 portas para a entrada dos clientes, 9 caixas para pagar o estacionamento, então vezes 9, e 2 portas de saída. Se eu quero saber de quantas formas distintas o cliente ele pode entrar no shopping, pagar o estacionamento e depois sair, eu tenho que analisar todas as possibilidades. São 3 possibilidades para entrar, 9 para pagar e 2 para poder sair. Então, de quantas formas diferentes ele pode fazer esse percurso? 3 vezes 9, 27. 27 vezes 2, 54. Tem 54 possibilidades para fazer isso. Esse outro já está falando em relação à empresa de cartão de crédito, onde o cliente ele vai assinar um contrato que ele pagaria 5% de multa, mais 5% por cada dia de atraso, né? Caso ele vá pagar a fatura com atraso. E aí a fatura dele está no valor de R$ 500. E o pagamento foi efetuado com 2 dias de atraso. Então, o que ele vai pagar? Ele tem que pagar 5% de multa, mais 5% por cada dia. Como foi 2 dias, então ele tem que pagar mais 10%. No total, ele tem que pagar mais 15%. Ou seja, ele tem que pagar os R$ 500 da fatura, mais 15% de 500. 15% de 500 é só colocar 15 sobre 100 vezes 500. Corto. Então, ele vai ter que pagar os R$ 500, mais quanto aqui da multa do atraso? 15 vezes 5 dá 75. Então, ele vai ter que pagar R$ 575. Letra C. Na questão 19, eu já tenho um sistema. E aí, nesse sistema fala que foram ter animais abandonados no total de 1.350 e o número de gatos é 4 vezes mais do que o de cachorros. Então, veja só, X é a quantidade de gatos e Y é a quantidade de cachorro. Então, se eu somar X mais Y, vai dar o total de animais, 1.350. Aí analisa as questões que aparecem X mais Y. As únicas que aparecem X mais Y é a letra B e a letra D. X mais Y igual a 1.350. Vocês já eliminariam a letra A e a letra C. O que eu tenho? Tá falando também que o número de gatos é 4 vezes o de cachorros. Então, o número de gato é X. O número de cachorro é Y. Então, o número de gato é 4 vezes o cachorro, ou seja, 4Y. Qual é o sistema que aparece? A letra B. Só que eu coloquei primeiro essa aqui, né? Mas é essa aqui. Olha que aqui tá isso aqui, 4x igual a 4y, é a mesma coisa de eu falar que o número de cachorro é igual de gatos, e não é. Então, ficaríamos com a letra B.
a 20, na questão 20, eu já tenho uma equação de segundo grau, que nós não chegamos a estudar. Mas eu tenho aí que o lado, tá aqui, o lado de uma peça quadrada mede 4x menos 2, tá? O lado mede 4x menos 2. Se é quadrado, os lados são iguais. E que a área dele mede 36. Ou seja, se vocês pegarem 4x menos 2, que multiplica 4x menos 2, vai dar igual a 36. A equação do segundo grau, na sua forma geral, a gente faz assim: ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero. Essa é a fórmula geral de uma equação. Deixa eu montar aqui que vocês vão entender melhor. Se eu pego 4x vezes 4x, a distributiva que nós já sabemos fazer, vai dar 16x ao quadrado. 4x vezes menos 2 vai dar menos 8x. Agora multiplicamos o menos 2. Menos 2 vezes 4 dá menos 8x. E menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Menos vezes menos mais, que é igual a 36. Agora a gente já pode organizar aqui. A gente já pode fazer o seguinte. Eu já posso igualar a zero. Olha a forma geral. A forma geral não tem que igualar a zero. Então, esse 36 que está positivo aqui, eu coloco menos 36 e já iguala a zero, igual a fórmula. 16x ao quadrado. Esses dois são semelhantes, junta, porque tem o mesmo sinal. Menos 16x. Esses dois também a gente junta, porque os dois são termos independentes. Você tem só R$4 e está devendo 36, então tu vai ficar devendo 32, que é igual a zero. Então, veja que aqui já está na forma geral, onde é que eu tenho 16x ao quadrado, o valor de A é 16, menos 16x, o valor de B é menos 16, e aqui eu tenho menos 32, então, que é o valor de C. Então, nesse caso, a alternativa correta era a letra C. Nesse outro, tá falando que um senhor, ele decide pagar sua compra, e aí quando ele chega no caixa, ele percebe que havia esquecido o óculos e ele não consegue distinguir. Ele só sabe distinguir cédulas grandes e cédulas pequenas. Aí o caixa ele examinou os valores e disse que ele tinha que se ele pegasse 5 cédulas pequenas mais 4 cédulas grandes, opa, que é um G, mais 4 cédulas grandes, daria R$65. Daria R$65, totalizava, né? R$65. E se ele pegasse 8 cédulas pequenas mais 2 cédulas grandes, daria R$60. Isso aqui é um sistema. Como vocês têm as alternativas, vocês nem precisariam resolver o sistema. Usa as alternativas. Então, veja que aqui eu tenho a cédula pequena e a cédula grande. Veja se eu substituir aqui, se dá 65. Se eu tenho 5 cédulas de 2 mais 4 cédulas de 10, vai dar 10 mais 40, que dá 50. Então, a letra A não é, porque teria que dar 65. Na letra B, eu tenho também 5 cédulas de 2 mais 4 cédulas de 50. Se eu multiplico 5 cédulas de 2 dá R$10, mais 4,50 dá 200, o que vai para 210. Então, essa letra B também não é. Vamos testar a C. Na letra C, eu tenho 5 cédulas de 5, que é a pequena, mais 4 cédulas de 10, que é a grande. Então, eu fico com 25 mais 40, que dá 65. Bateu com essa. Vamos ver se funciona para essa aqui também. Se eu pegar 8 vezes 5 mais 2 vezes 10, tem que dar 60. Vamos ver se dá. 8 vezes 5, 40 e 2 vezes 10, 20. Deu 60. Então, pronto, já achei a resposta, que é a letra C. A questão 22 é outra equação de segundo grau. Então, nós temos o quádruplo do quadrado do número x. O quádruplo a gente encontra quando multiplica por 4. O quádruplo do quadrado de x. Então, x ao quadrado é igual à diferença. A diferença é subtração. Entre 50, a diferença entre 50 menos 10 vezes esse número. Ou seja, 10 vezes x. Então, eu tenho essa equação aqui.
se eu pegar 4 e multiplicar por x ao quadrado, tem que ser igual a 50 menos 10x. O que vocês vão fazer? Substituir também. Vamos testar a letra A primeiro. Se eu testar a letra A, veja que 4 vezes menos 5 meios ao quadrado tem que ser igual a 50 menos 10, que multiplica menos 5 meios. Bora ver quanto é que dá. 4 que multiplica menos ao quadrado dá mais. Então, vai ficar 25 sobre 4, que é igual a 50 menos, menos com menos dá mais. 10 vezes 5, 50. Ó, eu multiplico aqui. 10 vezes 5, 50. E 50 dividido por 2 dá 25. Então, veja, ó, 4 vezes 25. 4 vezes 25 dá 100 e 100 dividido para 4 dá 25. Então, aqui ficou com 25 igual a 75. 25 não é igual a 75, é diferente. Então, não pode ser a letra A. Vamos testar a letra B. Agora, a letra B, um é positivo e a outra é negativo, tá? Esse é positivo e esse é negativo. Então, como é que ficou? 4 vezes 5 ao quadrado tem que ser igual a 50 menos 10 vezes 5. Bora ver se dá. Veja, 4 vezes 25 tem que ser igual a 50 menos 50. 50 menos 50. 4 vezes 25, 100. 100 menos 100, 100 não é igual a zero. Não é igual a zero, então também não pode ser a letra B. Não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, então vamos testar a letra C. Agora com 5 meios. Eu tenho que testar, na verdade, os dois números. Mas como o primeiro já não deu, nem testei o segundo. Então vamos para a letra C. 4 vezes 5 meios tem que ser igual a 50 menos 10 vezes 5. 5 meios. Veja que no lugar do x eu estou colocando esse valor. Quando fala raiz, é o valor de x. Então, 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 2 dá 10. Aqui deu 10. Bora ver se aqui dá 10 também. 50 menos. Peraí, esqueci de colocar o quadrado. Perdão. Nesse caso aqui, eu tenho que elevar ao quadrado, pessoal, ó. Porque o x está ao quadrado. Então, vai ficar 4 que multiplica 5 ao quadrado, 25, e 2 ao quadrado, 4. Que tem que ser igual a 50 menos 10 vezes 5, 50. 50 dividido por 2, 25. Então, 4 vezes 25, 100 por 4, 25. 25 igual a 25. Opa, aqui deu igual, 25 é igual a 25. Então, se deu certo para os 5 meios, eu vou testar o menos 5 também. Vou testar ele aqui em cima. 4 vezes menos 5 ao quadrado tem que ser igual a 50 menos 10 vezes menos 5. Bora ver se dá. 4 que multiplica menos 5 ao quadrado vai dar mais 25, porque menos com menos dá mais. E 50 menos, menos com menos dá mais. Dá mais. 10 vezes 5, 50. Então, 4 vezes 5, 100. 50 mais 50, 100. Opa, deu igual. Então, a resposta é a letra C. Eu não vou testar nem a letra C. Veja que 5 meio é, mas 5 não é, porque nós já testamos ele na letra B. Então, a resposta certa é a letra C. Na questão 23, eu tenho uma razão. A razão no mapa é de 1 para 5 milhões. Isso significa que 1 centímetro no mapa corresponde a 5 milhões no real. Lembra que a escala é o tamanho no desenho sobre o tamanho real, tá? 1 para 5 mil. E aí tá falando que foi medido no mapa e deu a distância de 9 centímetros. Esse 9 centímetros é no mapa, é no desenho. Então, ele é em cima e aqui x embaixo. Multiplica cruzado. 1 vezes x dá x. E 5 milhões vezes 9. 5 vezes 9 dá 45. Então, vai dar 45 milhões. Só que essa resposta está em centímetros. Eu quero transformar em quilômetro. 1 quilômetro, ou vocês fazem a tabela ou vocês lembram disso. 1 quilômetro equivale a 100 mil centímetros. Então, eu vou dividir isso aqui por 100 mil. Ou seja, basta eu cortar 5 zeros. Corta 5 zeros, vai dar 450 quilômetros. Ou seja, a letra B. Que nós vimos muitas questões envolvendo escala.
E muita gente errou. Nesse caso aqui, está falando que tem essa senha e que para você descobrir quais são esses dois números, você precisa resolver isso aqui, resolver essa expressão. O que é resolver essa expressão? No lugar do x, você vai colocar 2 e no lugar do y, você vai colocar 3. É assim que você vai resolver. Então, você vai ficar com 3 que multiplica y ao quadrado. O valor de y é 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Menos 2 que multiplica x que multiplica y. 2 que multiplica x, que é 2, que multiplica y, que é 3. Mais 4 que multiplica x que multiplica y. A mesma coisa, né? 4 vezes 2 vezes 3, menos 7 que multiplica x que multiplica y, vezes 2 vezes 3, mais 8 que multiplica y é 3, mais y ao quadrado, y é 3, então 3 ao quadrado. Vamos resolver as multiplicações e as potências. Então, aqui fica 3, resolve a potência. 3 ao quadrado é 9, aqui só tem multiplicação, então a gente resolve a multiplicação. Menos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Mais, só multiplicação também. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Menos, aqui também só tem multiplicação. 7 vezes 2, 14, 14 vezes 3 dá 42. Mais, aqui também só multiplicação, 8 vezes 3, 24, mais 3 ao quadrado, que dá 9. Ainda tem essa multiplicação aqui para eu resolver. 27 menos 12, mais 24 menos 42, mais 24 mais 9. Então, aqui a gente vai fazer 27 tira 12, vai ficar 15. Aí, 15... se você juntar de 2 em 2, fica mais fácil, né? Eu vou juntar logo aqui para andar mais rápido. Então, 27 menos 12 deu 15, 24 menos 42. 42 é maior, então vai ficar menos. Menos quanto? 12 tira 4, fica 8. E aqui ficou 3. 3 tira 2, fica 1. 18. Menos 18, mais, juntei esses dois também, vai ficar 33. 15 menos 18 dá menos 3. Você tem 15 reais, está devendo 18, você ainda fica devendo 3. Mais 33. Então, aqui você está devendo 3 e tem 33. Então, você ainda fica com 30. Então, a resposta certa é a letra C. Era só multiplicar, somar, mas não era difícil, não. Uma escola aplicou 50 mil na construção de 4 salas e 2 laboratórios de informática. O custo total de cada sala foi de 8 mil. Então, 4 salas vezes 8 mil vai dar 32 mil, né? Aí a sala dá 32 mil. Considerando X o número de sala e Y o número de laboratório de informática, a expressão que representa o custo de cada laboratório de informática em reais é... Veja só, eu já sei que as salas dá 32 e que o total é 50. E eu tenho 2 laboratórios, ou seja, se você pegar 2 vezes X, o número de laboratórios, mais 32, que foi o que gastou com as salas, vai dar 50 reais. Então, a certa é a letra D. Vocês confundiram um pouquinho com isso aqui, né? Realmente ficou confuso quando ele pede para considerar X o número de sala e Y o número de laboratório. Mas dava para a gente resolver. Nesse aqui, nós temos uma tabela na 26. E aí, nessa tabela, nós temos uma pesquisa que foi feita em relação à Covid-19, né? E aqui a gente tem a quantidade de óbitos e a mortalidade por 100 mil habitantes nas regiões brasileiras. Então, quando eu peço a população-alvo da pesquisa, é onde a pesquisa ela foi realizada, com quem ela foi realizada. A pesquisa ela foi realizada com as regiões brasileiras. Então, nesse caso, a população-alvo, ou seja, onde foi feita a pesquisa, foi as regiões brasileiras. Letra C. A 27, nós temos o gráfico, e vocês deveriam analisar esse gráfico e as tabelas. Aqui não ficou junto, porque eu aumentei, mas o que vocês percebem? O que nós temos no gráfico? Vamos analisar. A taxa de frequência na escola. Em azul é 2001 e em laranja 2012. Então, isso aqui é 2001, aqui é 2012.
entendeu? Aqui é 2001, aqui é 2012. Então, vocês têm que ir lá na tabela e ver qual que corresponde a isso. Então, crianças de até 3 anos. Lembra que em 2001 é 2001 é 10,6 e 2012 21,7. Bora ver qual é que tem aí. 10,6 e 21,7. Nós temos na letra A letra B eu já posso anular, porque ela está ao contrário. Na letra C também tem 10,6 e 21,7. E na letra D também eu tenho, né, 21,7. Mas está trocado. Então aqui também eu cancelo. Só fico com a letra A e a letra C. Aí eu vou analisar de 4 a 5 anos. De 4 a 5 anos, 2001 55 e 2002 79,1. 55 primeiro e 79,1. 55 e 79,1. Aí eu ainda continuo com a letra A e vamos ver a letra C. Veja que a letra C eu já elimino, que não tem 55. Então aqui eu já elimino, então a resposta certa é a letra A. E a última questão é de média. O que é média? Quando eu pergunto aqui a média do consumo, o que vocês têm que fazer? Vocês vão somar 306 mais 249 mais 246 mais 277 mais 260 mais 246 e vão dividir pela quantidade. Vocês vão dividir pela quantidade de meses. Quantos meses nós temos aqui no gráfico? Nós temos 6 meses. Somando aqui todos os meses, dá 1.584. Aí vocês vão pegar 1.584 e dividir por 6. E aí vem a questão da conta de divisão que vocês estão confundindo, né? 15 dividido para 6 vai dar 2, porque 2 vezes 6 é 12. Subtrai aqui, sobra 3, baixo 8. 38 por 6 vai dar 6, porque 6 vezes 6 é 36. Subtraindo, sobra 2, baixo 4. E 24 por 6 vai dar 4, porque 4 vezes 6 é 24. E 24 menos 24, nada. Então, a resposta correta é a letra C. E aí, a gente termina a correção. O vídeo ele ficou um pouquinho grande, eu ia dividir em 2, mas tá aí um vídeo de 38 minutos, eu consegui comentar todas as questões com vocês. E aí vocês precisam lembrar que vocês vão ter pouco tempo para cada questão e que vocês não podem perder tempo, né? Corrijam o simulado de vocês, dão uma estudada nas questões que vocês tiveram mais dificuldade e a gente conversa na sala. Um abraço.